Bom dia a todos. Eu sou Fabiane Bender e vou apresentar aqui alguns dos resultados que foram obtidos no projeto de pesquisa de pós-doutorado desenvolvido na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Dr. Paulo César Centelhas, em que foi realizada, então, a avaliação regional dos impactos das mudanças climáticas na produtividade da batata inglesa dentro do cenário de produção brasileiro. Então, inicialmente, a motivação para o desenvolvimento do presente projeto, ela se deu em função da importância que a batata exerce dentro do cenário de produção nacional de hortaliças, com uma produção anual em torno de 3,9 milhões de toneladas, produzidas em aproximadamente 184 mil hectares, e dividida, portanto, em 3 safras anuais, principalmente aqui nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No grande questionamento que se tem é que, frente à demanda crescente por alimentos, como que as projeções de clima futuro em condições mais quentes e de alteração no padrão da chuva devem impactar os atuais níveis de produtividade da batata. Sendo que, nesse sentido, então, os modelos de simulação de culturas têm se apresentado como ferramentas bastante úteis, uma vez que eles permitem, então, a interação entre genótipo e condições de solo, manejo e clima. Na presente pesquisa foi usado, então, o modelo Substore Potato, que está inserido na plataforma DESAT, para uma cultivar previamente calibrada, que foi validada a partir de dados experimentais das 3 safras, para os anos de 2017 e 2018, conduzidos tanto em regime de sequeiro quanto irrigado, em que, a partir da cultivar calibrada, as simulações foram realizadas tanto em relação ao clima atual e futuro, considerando as mesmas condições, então, de solo, manejo com relação à adubação, espaçamento entre linhas, densidade populacional e data de semeadura. Para efeitos de avaliação, então, os locais que foram considerados são locais que avaliados como de importância dentro do cenário nacional de produção, e assim ordenados aqui para efeitos de avaliação e de exposição dos resultados, como os locais, então, situados mais na porção sul, aqui no país, seguidos, então, na região Sudeste, Centro-Oeste e Norte. E o que é importante destacar é que, em função da grande variabilidade, em função da grande dimensão continental do país, esses locais apresentam uma variabilidade climática bastante grande, com os locais situados a sul, então apresentando as maiores amplitudes térmicas anuais, com padrão de chuvas bem distribuídos ao longo do ano, ao passo que os locais na porção norte apresentam uma amplitude térmica pequena ao longo do ano e índices pluviométricos baixos. E aqui, um destaque também para os locais situados na porção central, que apresentam, então, uma estação característica seca e outra chuvosa dentro da climatologia anual. Para efeitos de simulação, então, o período histórico, ele foi considerado relativo a 1980 até 2009, para projeções, então, considerando um cenário de emissão intermediário, RCP 4.5, e um cenário de alta emissão, RCP 8.5, sendo essas projeções, então, realizadas para o médio prazo, de 2040 a 69, e a longo prazo, de 70 até 2099. Sendo que, para efeitos de avaliação dos impactos das mudanças climáticas, dos cenários climáticos
aqui considerados, eles foram baseados com uma metodologia que já vem sendo empregada, que consiste, então, em fazer uma seleção representativa a partir dos modelos climáticos que atualmente estão disponíveis, sendo considerado, então, modelos dentro de categorias relativamente mais quente ou frias em relação à alteração da temperatura e relativamente mais úmida ou seca em relação à alteração da chuva. E para efeitos de simulação, as concentrações dos níveis de CO2 também foram consideradas, sendo essas concentrações tomadas como valores médios referentes a cada um dos períodos e cenários aqui considerados. Em termos de resultados, então, a gente destaca inicialmente, então, os cenários climáticos das projeções de alteração do clima futuro em relação à temperatura, considerando como as projeções em termos de valores médios do ensemble dos 5 modelos climáticos dentro das categorias de classe consideradas, que a gente tem, então, uma projeção de aumento da temperatura em cenário de clima futuro, e essas temperaturas, então, sendo mais pronunciadas no cenário a longo prazo e de alta emissão, no qual, então, a temperatura média anual apresenta, então, uma tendência de aumento da ordem de 3,8 graus Celsius. Já com relação à precipitação, a gente destaca, então, a incerteza associada às projeções de alteração nessa variável, o que, no entanto, está de acordo com trabalhos anteriores, e a nível nacional, a gente verifica, então, um padrão regional de aumento nos acumulados totais da chuva, excepcionalmente em locais situados na região sul do país, ao passo que locais na porção norte, então, apresentam uma redução nos totais acumulados anuais. E aí, aqui, a redução das chuvas, ela coincide exatamente com regiões nas quais a gente, em clima presente, já tem os menores acumulados, o que configura, então, uma situação bastante extrema em termos de índices pluviométricos. Aqui nós temos uma tabela com os valores base dos coeficientes genéticos que foram utilizados para cultivar, considerado no processo de validação. Mostra-se, inclusive, então, aqui uma relação em forma gráfica dos níveis de produtividade observada e a produtividade prevista, em que a gente verifica, então, que o modelo, ele simulou as produtividades de forma satisfatória, com uma precisão regular aqui de 0,84. Aqui, em termos de índices estatísticos, zero médio e raiz-zero quadrático médio, apresentando, então, valores baixos. Produtividade simulada média aqui em torno de 29,38 toneladas por hectare. E importante aqui destacar é a capacidade do modelo em captar a variabilidade de ambientes onde eu tenho, então, maior limitação quanto ao déficit hídrico e nutricional, aqui na situação com as menores produtividades, da ordem ali de 25 toneladas por hectare, e níveis de produtividade aqui da ordem de 35 toneladas por hectare, em condições de manejo mais controlado. Com relação às simulações de alteração percentual média por categorias de classe consideradas, em relação à produtividade, hoje a gente observa, então, que a produtividade ela deve ser negativamente impactada,
com perdas, portanto, crescentes a longo prazo, em um cenário de alta emissão, chegando, se a gente olhar por categorias de classe, essas perdas chegam, então, à ordem de 48,6%, em um ambiente mais seco, e pequenos ganhos são observados em cenário no qual a água ela não seja um fator tão limitante. Agora, com relação à evapotranspiração, o que se observa? Ela variou entre as classes dos modelos climáticos aqui considerados, sendo que ela apresentou uma tendência de redução, excepcionalmente em ambientes secos e de temperaturas mais elevadas, reduzindo, então, até valores da ordem de 10,2%. Agora, em ambientes com condições úmidas, a gente observou maiores demandas à evapotranspiração, excepcionalmente, então, onde as temperaturas foram mais frias, ou seja, aquelas categorias de classe em que consideraram, então, modelos climáticos com temperaturas relativamente mais frias se comparado às condições atuais. Agora, em relação à eficiência de uso da água, essa variável ela apresentou um comportamento bastante similar em relação à alteração média dos níveis de produtividade, chegando então a perdas ali da ordem de 41,4% no final, isso para o final do século, no cenário de alta emissão. O que se observa aqui, que é importante destacar, é a grande incerteza, na verdade, com relação às classes de modelos climáticos globais aqui considerados, pela própria variabilidade em relação à alteração das variáveis que aqui foram consideradas entre as diferentes classes, né? Agora, se nós olharmos em termos de alteração média da produção da batata por safra, que a gente tem são grandes perdas, então, que devem ocorrer em relação à primeira safra, evoluindo, então, para ganhos na terceira safra, com exceção aqui do cenário de alta emissão a longo prazo. Portanto, apenas a terceira safra, ela apresenta ganhos de produtividade, sendo conhecida, então, como a safra de inverno, que tem uma janela de plantio aqui entre os meses de maio a agosto, sendo conduzida, portanto, em condições de temperaturas mais baixas. Então, a primeira e a segunda safra sendo negativamente impactadas, ou seja, apresentando perdas nos níveis de produtividade, e os maiores impactos, então, ou impactos crescentes sendo observado à medida que nos deslocamos, então, do cenário mais otimista para um cenário mais pessimista. Agora, em relação às projeções regionais de alteração na produtividade da batata, tem-se observado que, sob condições, então, de temperaturas mais altas, os locais a norte, na porção norte, que apresentam maior limitação da água em relação às condições atuais, então, elas resultaram em quebras na produtividade, principalmente em relação à primeira safra, em decorrência, portanto, do maior déficit hídrico. Agora, por outro lado, esses locais situados mais na porção sul, aqui do país, onde as temperaturas atuais são mais amenas e apresentam um padrão de chuvas bem distribuídos, a condição de clima futuro, então, mais quente e úmido, ele acaba resultando em maiores níveis de produtividade, principalmente aqui em relação à terceira safra,
que também é conhecida como a safra de inverno, que é conduzida, então, em condições marginais de temperatura. Esses foram, portanto, então, os principais resultados obtidos na presente pesquisa de pós-doutorado, sendo que nós colocamos, então, à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. Muito obrigada.